O objetivo dessa aula é a gente determinar e compreender geometricamente os zeros de uma função do segundo grau. Parte 2, tá? Esse vídeo aqui é a parte 2, então se você caiu aqui nesse vídeo e não viu a parte 1, para e vai assistir a parte 1, tá? Porque senão não vão entender nada do que eu vou estar falando aqui, ok? Tem que assistir primeiro a parte 1. Então, título da aula aí, ó, zeros de uma função quadrática. Então vamos lá, olha só. Quando a gente tem o delta igual a zero, né? No vídeo anterior a gente viu o delta maior que zero. Quando a gente tem o delta igual a zero, olha o que acontece. Para determinar os zeros de uma função f de x igual a 1/3 de x² menos 2x mais 3, resolvemos a equação f de x igual a zero. Certo? Então, o que eu faço? Ó, eu pego a função, né, pego f de x e igual a zero. Quando eu faço isso, me dá uma equação do segundo grau. Quem é f de x? f de x é 1/3 de x² menos 2x mais 3. Então tá aqui, ó, 1/3 de x² menos 2x mais 3 igual a zero. Aí eu resolvo uma equação, né, usando aqui a fórmula de Bhaskara que a gente viu na aula passada. Para isso, a gente tem que calcular primeiro o discriminante. Então eu acho as letras A, B e C. O A é a letra que acompanha o x², que é 1/3. O B é o coeficiente que acompanha o x, que é menos 2. E o C é o termo independente, que é 3. Ok? Aí eu só substituo. B2 menos 4AC. Quem é o B? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. Quem é o A? 1/3. Quem é o C? 3. Só substituir. Certo? Aí agora eu resolvo. Menos 2 ao quadrado, 4. Se você fizer aqui, ó, 3 vezes 1/3 dá 1. 1 vezes menos 4 dá menos 4. E aí 4 menos 4 dá 0. Delta deu 0. Vamos jogar agora aqui na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque tem o menos da fórmula e tem o menos do número, ó, que o b é negativo, então tem que prestar atenção. Vai ficar menos 2 mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 0. Dividido por 2 vezes o a, que é 1/3. Tá vendo ali, ó, o a é 1/3. Então, só fiz a substituição. Aí agora eu resolvo. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2 positivo. Raiz quadrada de 0 é 0, né? 0 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 1/3 é 2/3, né? Se você... Isso aqui é a multiplicação de fração. 2 vezes 1 dá 2. Tem um neutro aqui embaixo. 1 vezes 3, 3. Então, 2/3. Aí a gente divide isso em duas partes, né? Como a gente tinha visto no vídeo anterior. Eu vou fazer 2 mais 0 dividido por 2/3 e 2 menos 0 dividido por 2/3. 2 mais 0 dividido por 2/3, ó. 2 mais 0 é 2, dividido por 2/3, que dá 3. Vamos fazer isso à mão, né? Para depois não falarem, ah, ele nem fez e tal. Vamos fazer. Olha só. 2 dividido por 2/3. Como que a gente faz isso aqui? A primeira fração, né? Escreve o 2 em forma de fração. 2 sobre 1 multiplicado pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 2. Certo? 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 2 é 2. 6 dividido por 2 dá quanto? 3, né? Exatamente o valor que está aqui. Aqui embaixo agora, só que com menos 2 menos 0 dá 2, dividido por 2/3, né? E aí deu a mesma coisa que no de cima, né? 2 dividido por 2/3, que a gente fez aqui, dá 6 sobre 2, que é 3. Então, ó, toda vez que o delta em uma equação for igual a zero, né, como nesse caso aqui, ó, o delta é igual a zero, vão ter duas raízes iguais, certo? Duas raízes iguais, toda vez que o delta for igual a zero. Como que fica o gráfico disso daqui? Como que fica o gráfico? Olha só, a gente vai ter aqui no eixo X um único ponto, né, ó, que é o 3, porque é uma raiz dupla, né? O 3 é uma raiz dupla dessa equação aqui.
Então, quando a gente esboça o gráfico, né, quando a gente faz o gráfico de f de x igual a 1/3 de x² menos 2x mais 3, o eixo x é o eixo das raízes. A raiz dupla, né, que é o 3, e aí parábola virada para cima, né, porque o a aqui é positivo, e ela corta o eixo y no 3, ó, porque o coeficiente c aqui vale 3, né, ó, que a gente até deixou aqui também. O coeficiente c vale 3, então ela corta o eixo y no ponto 3, os vértices aqui é as duas raízes, né, que é o 3, e sobe depois. Tá vendo? A gente não precisou montar a tabela para esboçar o gráfico, né? Quanto mais a gente vai conhecendo as artimanhas, vai facilitando mais, certo? Aí, ó, a gente tem uma coisa aqui interessante. Na fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, quando o delta é zero, a gente tem isso aqui, ó. Substitui o delta aqui na fórmula, né, ó, por zero. Menos b mais ou menos a raiz de zero dividido por 2a. Raiz quadrada de zero é zero. Vai ficar menos b mais ou menos zero dividido por 2a. Menos b mais zero é menos b. E menos b menos zero também é menos b, né? Então isso daqui dá menos b dividido por 2a. Então ambas as raízes, o x' e o x duas linhas, ou o x1 e o x2 é menos b sobre 2a, certo? Que é uma raiz dupla. E olha só, não confundam, não confundam. Esta função aqui, ela não tem uma raiz só. Não tem. Tem gente que se confunde, né? Vê porque tem um ponto só aqui, tem uma raiz. Não. Toda e qualquer função do segundo grau tem duas raízes. Aqui vocês estão vendo que deu duas raízes, só que elas são iguais. Então por isso que elas passam aqui e estão ambas no mesmo ponto, certo? E por que isso? Se você escrever a solução, né, ó, deixa eu apagar isso daqui. Se você escrever a solução, né, se você escrever a solução da equação como sendo 3, 3, isso aqui é a mesma coisa que você escrever só o 3, certo? E quem for interpretar isso aqui, ó, quem for olhar, interpretar essa solução aqui, né, só com o 3, sendo uma raiz do segundo grau, automaticamente a pessoa vai falar, pô, é uma equação do segundo grau, é uma função do segundo grau, então ela tem duas raízes. Então o 3 é uma raiz dupla, né? A gente chama isso daqui de raiz dupla, ok? Então, sei lá, por exemplo, se tiver a solução de uma equação que é lá 1, 2, 2, 3. Você tem essa solução aqui. Isso daqui é a mesma coisa que 1, 2, 3. Certo? E aí, se o contexto aqui for uma equação do quarto grau, né? Porque tem 4 raízes, e a pessoa vê isso aqui, ó. A solução sendo 1, 2, 3, a pessoa já vai associar. Pô, ou o 1, ou o 2, ou o 3 é uma raiz dupla. Porque uma equação do quarto grau tem 4 raízes. Aqui, como é uma equação do segundo grau, tem 2 raízes. Então, se a pessoa vê a solução só isso aqui, ela vai falar, pô, o 3 é uma raiz dupla. Certo? Tem que saber isso, tem que saber diferenciar isso, porque muita gente acaba se errando, se embananando nisso aqui, né? E isso aqui, ó, é conjunto numérico. Lá na playlist conjunto numérico, a gente viu que você tem um conjunto, você não precisa escrever no conjunto, sei lá, o conjunto esse conjunto aqui mesmo, 1, 2, 2, 3. O conjunto 1, 2, 2, 3 é a mesma coisa que o conjunto 1, 2, 3. Você não precisa repetir de novo o mesmo elemento em conjunto, ok? Portanto, ó, o zero, né? Portanto, 3 é o zero de f. E 3 e 0, né, são as coordenadas do ponto em que a parábola relacionada a essa função intersecta o eixo x, que é justamente esse ponto aqui, né, ó. Esse ponto aí é o ponto que tem as coordenadas 3 e 0. Definição. Quando δ é igual a 0, temos que a equação ax² mais bx mais c igual a 0 possui duas raízes iguais. A função f de x igual a ax² mais bx mais c possui dois zeros reais e iguais, né?
O zero aqui, ó, que é o número 3, ele é um número real, né? E tem raízes iguais. A parábola relacionada a f intersecta o eixo y em um único ponto, de abscissa x1 igual a x2, né? E ordenada 0. Ou seja, x', x2 linhas, x1, x2 dá no mesmo, né? Então, as duas raízes vão ser iguais e a ordenada aqui é 0, que a ordenada é o eixo y, né? E esse ponto tem as coordenadas 3 e 0. Certo? Então, olha só. Agora, para o delta menor que 0. A gente viu maior que 0, vimos igual a 0, agora a gente vai ver menor. O que acontece? Para determinar os zeros da função f de x igual a x² menos 2x mais 2, resolvemos a equação f de x igual a 0. Pega a função e iguala a 0. Quem é a função? x² menos 2x mais 2. Copiei aqui e igualei a 0. Aí eu começo achando o delta. Aí eu acho os valores de A, B e C. O valor de A é o coeficiente que acompanha o x², que é 1. O valor de B é o coeficiente que acompanha o x, que é menos 2. E o valor de C é o coeficiente que não acompanha nada, né? Que é o 2. Aí a gente resolve. B² menos 4AC é o valor do delta, né? Que é o discriminante. Quem é o B? B é menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. Quem é o A? 1. Quem é o C? 2. Aí você substituiu, agora você resolve. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes 2 é menos 8. E aí na hora que eu faço 4 menos 8, eu tenho menos 4. Aí você para aqui e escreve, raiz quadrada de delta não pertence aos reais, porque o delta é um número negativo, né? E eu já falei algumas vezes, e vou tornar a repetir, porque às vezes quando tem pessoas, né, que vai ensinar essas coisas, principalmente no 7º, no 8º ano, a pessoa fala, ah, não existe. Não, não é que não existe. Não é que não existe. Se você pegar raiz quadrada de menos 4, isso aqui existe. Existe. Só que você lê o que está aqui, você sabe o que significa isso aqui? Raiz de delta não existe dentro do conjunto dos números reais. Não é que isso daqui não exista. Existe. Ponto. Porém, não existe dentro do conjunto dos números reais. Raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2i. E esse i aqui a gente chama de número imaginário. E o conjunto dos números imaginários pertence ao... Os números imaginários, desculpa, pertence ao conjunto dos números complexos, que a gente só estuda isso daqui no 3º ano do ensino médio, tá? Então, por isso que a gente para aqui e não resolve, tá? A gente continua aqui. Lá no 7º ano, quando você aprendia a equação do 2º grau no 7º ano e dava uma coisa desse tipo, falava, ah, não existe. Não, existe, mas não existe dentro do conjunto dos números reais. E aí, isso aqui você vai aprender, a gente vai ensinar, aprender a resolver no 3º ano do ensino médio, ok? Como que ficaria o gráfico, então, disso daqui? Bom, a gente sabe que o valor do C é 2, né? Então, a função vai cortar o eixo Y no ponto 2. Né? Vou até... Ai, caramba, a caneta não abre. Vou botar de outra cor mesmo. Ó, vou colocar até o Y aqui que eu tinha esquecido. E tem que colocar, viu, gente? Os eixos no gráfico, vocês têm que colocar. Então, olha só. O gráfico vai ficar... Corta o eixo Y no ponto 2, né? Ó, porque o valor do C é 2. E esse valor do C, né? Que é... Se você olhar a forma genérica da função, né? O valor do C, ele é o número onde a função corta o eixo Y. A gente já estudou isso. Então, ó, a função corta o eixo Y aqui no ponto 2. Ela é uma função com a boca virada para cima, né? Com a concavidade virada para cima, porque o A é positivo. E a diferença dessa parábola para as outras, né? Para as parábolas que assumem valores reais, onde as suas raízes, os seus zeros são reais, é que elas cortam o eixo X. Já essa parábola aqui não corta o eixo X, tá? Não corta o eixo X. Eu não vou ensinar vocês a construir esse tipo de gráfico aqui ainda, porque
vocês vão aprender a construir esses gráficos, né, de funções que o delta dá negativo, né, lá no terceiro ano. Mas, a título de curiosidade, já fica aí, ó. O gráfico da função do segundo grau, quando o delta é menor do que zero, não encosta no eixo x, tá? E esse gráfico aí ele é imaginário, né? Porque o delta negativo vai dar um número imaginário, né? Olha ali, ó. A raiz quadrada de menos 4, a gente ia substituir aqui, né? O delta é a raiz, né? Ia ser a raiz quadrada de menos 4, que ia dar mais ou menos 2i. Aí as respostas, né? Se você jogar isso daqui na fórmula de Bhaskara e resolver, as respostas vai dar com um i no final. E aí esse i é justamente o conjunto dos números complexos, né? O número imaginário que pertence ao conjunto dos números complexos. Portanto, ó, f não possui zero real e a parábola relacionada a essa função não intersecta o eixo x. Definição disso daí. Quando o delta é menor do que zero, temos que a equação ax² mais bx mais c não possui raízes reais. A função f de x igual a ax² mais bx mais c não possui zeros reais. E a parábola relacionada a f não intersecta o eixo x. Ok? Um grande detalhe aí e uma coisa muito importante.